Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pega comigo o Evangelho de São Mateus. Lá no comecinho. Evangelho de São Mateus. Capítulo 4. No capítulo 4 de São Mateus, nós temos as tentações de Jesus. E a terceira tentação está lá no versículo 8. Acompanha comigo. O demônio teve a ousadia de tentar o próprio Jesus. E a última tentação foi a mais vergonhosa. Veja bem, o demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, até você pode imaginar o demônio mostrando para ele todos os reinos da terra e a glória, o sucesso, a pompa desses reinos todos. E disse-lhe, dar-te-ei tudo isto se prostrando-te diante de mim, me adorares. Olha que vergonhoso. Olha que tentação mais descarada. Dar-te-ei tudo isso, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus, para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E logo conclui o Evangelho dizendo, em seguida o demônio o deixou. E os anjos aproximaram-se dele para servi-lo, porque diante dessa recusa de Jesus, o demônio não teve mais argumento e teve que ir embora. Por quê? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mas é interessante que todas as três tentações, o demônio tentando a primeira vez, pegando Jesus pela carne, porque Jesus estava com fome. Então pegou Jesus pela carne, pela fome, pela necessidade física. Então, querendo que ele transformasse as pedras em pão. A segunda tentação do orgulho, da vaidade, do ser visto, do aparecer. Então Jesus foi levado pelo demônio ao pináculo, a parte mais alta do templo. Joga-te daqui lá para baixo. Está escrito que os anjos vão te pegar nas mãos. Está no Salmo 90. A tentação da vaidade. E esta, a pior delas. De querer as coisas para si, mas com o pagamento de adorar o demônio. Sabe as tentações todas de Jesus? Jesus até permitiu ser tentado pelo demônio, porque foi uma humilhação para ele ser tentado pelo demônio. Ele permitiu isso, porque ele quis demonstrar para nós que as mesmas tentações com que o demônio quis pegá-lo, ele quer pegar a gente. No fundo, o diabo entregou o jogo. Entregou o jogo. Nós é que temos que ser espertos e perceber qual é a jogada do diabo. E sabe, gente, essa última tentação, claro, todas elas não deixaram de acontecer, mas essa última não deixou de acontecer, especialmente nos nossos tempos. O demônio está fazendo questão de ser adorado como Deus. Foi sempre a loucura dele, querer ser adorado como Deus. Ainda mais quando veio Jesus, feito homem, e claro, Jesus homem é também adorado por nós, porque ele não deixa de ser Deus. Daí sim, porque o demônio é um anjo, tornou-se decaído, mas é um anjo. Depois que ele viu Jesus adorado, até Jesus na cruz, e adorado, daí a sanha dele de querer ser adorado como Deus aumentou. E sabe, ele trabalha muito hoje
para isso. Ele quer ser adorado como Deus. E para ser adorado como Deus, Ele nos oferece tudo, como ofereceu para Jesus. Ele foi ao máximo. Retoma comigo aí o versículo 8, para você perceber. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. A pompa, a riqueza de todos os reinos da terra. Ele estava disposto a dar tudo isso. Claro, tudo isso já era de Jesus. E esse reino que ele, o demônio, implantou, Jesus não queria saber disso de jeito nenhum. Mas ele teve a descaradez de oferecer isso. E teve a descaradez de oferecer a Jesus, porque ele oferece a nós, contanto que nós o adoremos. Por exemplo, como ele é o príncipe desse mundo, e príncipe desse mundo quer dizer príncipe desse mundo. Jesus chamou o demônio de príncipe desse mundo. Ele não o chamaria assim se ele não fosse. Jesus era muito verdadeiro, muito exato. É que justamente o Pai havia confiado a ele a missão de preparar essa terra e a humanidade para receber o Messias, para receber o seu Filho. Então o fez príncipe deste mundo. Só que ele caiu no orgulho e daí estragou tudo. Mas como Deus não volta atrás nos seus dons e nas suas escolhas, como está na carta aos Romanos, ele não voltou atrás nem mesmo com o demônio. Ele o havia constituído o príncipe desse mundo, ele o conservou o príncipe desse mundo, só que um príncipe decaído, que hoje só fica fazendo coisas para atrapalhar o reino de Deus. Então ele, como príncipe desse mundo, ele pode dar as coisas deste mundo, e é importante que nós saibamos disso. Ele pode dar as coisas deste mundo, e muitas vezes está dando. Por exemplo, nós queremos saúde e sair de certas doenças a qualquer preço, a qualquer preço. O diabo logo vem como bom vendedor oferecer para a gente. Se você for ao tal centro, se você for ao tal terreiro, se você fizer a tal coisa assim, que aquele pai de santo, que aquele benzedor mandar, eu te dou saúde. E o pior, gente, é que dá mesmo. Mas você diz, mas como é que ele é o príncipe desse mundo? Somente que, e aí está uma jogada que nós não percebemos, as coisas que mandam fazer, no fundo, são adoração ao demônio. A gente não sabia que era adoração, mas era. Os certos rituais que se manda fazer para ele, até de ir na encruzilhada, de oferecer vítimas. Coisa feia, né? Lá na encruzilhada, ou então no meio do mato, oferecer galinha preta, cortar cabeça de bode, sapo, uma porção de coisas repelentes, matar bichos, esquartejar bichos. Mas gente, isso são as tais ofertas que os pagãos faziam, eram sinais de adoração, e nós bobocas acabamos fazendo certos rituais que acontecem nos terreiros, são formas de adoração, porque Deus quer uma adoração sabida, conhecida, consciente, sincera, de coração. O diabo não, o diabo faz qualquer negócio, contanto que ele seja adorado, mesmo que a gente não saiba, ele quer a adoração. Quer dizer, é uma loucura. Mas o pior é o seguinte, que a gente boboca faz. Quantas pessoas querem amores e querem a todo custo conquistar aquele homem ou aquela mulher, porque tanto muitas mulheres e moças vão buscar aquele tal rapaz, às vezes nem é um rapaz, é até um homem casado, pela qual se apaixonou, e quer a todo custo, até um homem casado, com uma família organizada e tudo, mas vai fazer os tais rituais. E o pior é que o demônio, sendo o príncipe desse mundo, acaba dando o homem, acaba dando o rapaz que aquela tal moça, que aquela tal mulher queria, porque ele é o príncipe desse mundo, e mais ainda, ele está para estragar tudo. Então estragar aquela família, estragar aquele homem, estragar a vida de quem pediu, para ele é o de menos.
Aliás, é isso que ele quer, é desse jeito que ele gosta. E para conseguir o tal rapaz, o tal homem, ele manda fazer certos rituais. Me entende? Ir à encruzilhada, ir ao cemitério, acender velas, uma porção de coisas, pegar peças íntimas, mas tudo isso em sacrifício. Ah, mas eu não queria fazer sacrifício. Você não sabia, mas que para ele o demônio era sacrifício, era sinal de adoração, era gesto de adoração, era rito de adoração. Está me entendendo? A besteira que a gente faz. Você diz, não, mas lá havia uns terços grandões pendurados na parede, tudo para enganar, tudo para enganar. E havia imagens lá de São Jorge, de Iemanjá, para enganar. Na verdade, Iemanjá não é Nossa Senhora, graças a Deus que não é, só que é uma imitação. Chamam de São Jorge, mas os umbandistas sabem muito bem que não se trata de São Jorge, só deram o nome São Jorge. Na verdade, eles sabem que são espíritos, que são entidades espíritas, com outros nomes. Até existe em livros de Umbanda a correlação, né? Santo tal é o espírito tal, santo tal é a entidade tal. Eu já vi, nem quis guardar, porque também não adianta ficar guardando. Mas que é real, é real. Então, por exemplo, as tais orações que eles mandam fazer a essas entidades, gente, é a mesma coisa. Assim como a gente reza a Deus, o demônio, o príncipe desse mundo, quer que nós rezemos a ele, como se ele fosse Deus. Eu estou repetindo, a tentação na qual ele quis fazer Jesus cair, ele quer fazer gente cair. Graças a Deus Jesus não caiu, mas nós infelizmente temos caído. Até podíamos dizer, eu caí, tu caíste, ele caiu, nós caímos, vós caístes, eles caíram nessa tentação. E o pior é o seguinte, descaradamente ele continua dando para nós as coisas que nós queremos. Se para Jesus ele ofereceu até todos os reinos, as riquezas de todos os reinos, a pompa de todos os reinos, a glória de todos os reinos, ele está disposto a dar tudo, contanto que você o adore como Deus. Entendeu? É por isso que é uma coisa triste. Muitos artistas cantores, artistas de teatro, artistas de outras artes, músicos, para ter sucesso, para vender muitos CDs, para fazer shows com milhares de pessoas, para ganhar muito dinheiro, acabam aceitando. Até existe essa coisa triste de antes de ir para o show, de antes de começar o show, fazerem certos rituais, velas, incenso, ritos de adoração, às vezes sacrifícios de animais, coisas horríveis. E as pessoas se sujeitam a isto. Para quê? Para ganhar. O demônio, por ser príncipe desse mundo, acaba dando sucesso, acaba fazendo com que a pessoa grave e venda milhares e milhares de CDs, tenha shows assim com milhares de pessoas, ganhe dinheiro a rodo, tenha fama, tenha a sua foto em tudo que é canto, vá para a televisão. E a mesma coisa com atores de cinema, de novela, atores de teatro. Mas duas coisas: primeiro, a sanha do demônio de ser adorado como Deus e dar qualquer coisa que a gente queira. E segundo, para desgraçar a nossa vida. Eu sei que estou dizendo uma palavra pesada, mas na verdade ele pouco se incomoda com a gente. Ele dá aquela coisa que a gente queria, mas na verdade a vontade dele é desgraçar, e o pior é que desgraça com a nossa vida. Quanta gente se desgraçou porque conseguiu o amor que queria,
o homem que queria, a mulher que queria. Quanta gente se desgraçou, e a palavra é pesada, porque conseguiu o emprego que queria, o curso que queria, o dinheiro que queria. Quanta gente, até com capacidade de usar a própria arte para Deus, se desgraçou, se ferrou mesmo, embora tendo sucesso, embora tendo dinheiro. Conseguiu sucesso, mas se ferrou, se desgraçou todinho. Na vida pessoal, na vida familiar, no casamento, com os filhos, até na saúde. Porque o diabo inclusive é debochado, gente. No fundo, ele quer ver a nossa desgraça. Ele não é bonzinho de jeito nenhum. Só que ele faz qualquer negócio, e claro, na hora de fazer negócio, ele é amabilíssimo. Ele faz qualquer negócio, primeiro, para ser adorado como Deus, para receber rituais, para receber homenagens, para receber orações. E segundo, para ter uma entradinha na nossa vida e aí nos desgraçar. E aí que está, toda vez que a gente faz qualquer trato, qualquer negócio com Ele, repito, toda vez que a gente faz qualquer trato, qualquer negócio com Ele, que a gente busca qualquer coisa com Ele, pior ainda se a gente ganha dele qualquer coisa, portanto é uma pessoa que fez um contrato comigo. E enquanto esse contrato existe, ele está aí, com o contrato na mão, para exigir de você. Se você não fizer o destrato, porque é o oposto do contrato, ele vai continuar te perseguindo, para desgraçar a sua vida. Percebeu? E quanta gente, desculpe as expressões, se ferrou literalmente, se desgraçou literalmente em troca destas bobagens. Foi buscar na pessoa errada. Claro que deu, mas deu já com má intenção. Gente, pior do que os traficantes, porque o traficante muitas vezes dá a droga no começo, o traficante sempre dá fiado, mas depois cobra, e muitas vezes sai morte, porque a pessoa não conseguiu pagar, e até mesmo para poder pagar, daí ele começa a ter que vender. Daí o traficante que vendeu bastante fiado, que deu bastante de graça antes, depois vendeu fiado, depois que a pessoa se viciou, ele vende, mas vende fiado, e a pessoa não consegue pagar, daí ele obriga a vender, obriga a passar para outros, para poder pagar. Só que a pessoa vai se complicando, e depois acaba saindo até morte. E quantas vezes jovens, conhecidos nossos, e talvez gente muito próxima de nós, acabou morrendo nessas gangues, através desses traficantes, porque se complicou e não conseguiu pagar. E eles são inclementes, eles matam mesmo. Mas gente, não estou aqui tratando de traficante, não é o assunto. Eu só quero dizer que o príncipe desse mundo, o demônio, é 100 vezes pior do que o pior traficante da face da terra. Está me entendendo? Que faz qualquer negócio, que dá de graça, que dá fiado, depois leva a gente também a passar para frente, a vender essas coisas, a traficar também, complicando a nossa vida cada vez mais, para depois acabar com a nossa vida, assim como o traficante acaba com a vida da gente. Mesma coisa o demônio. No fundo, depois ele faz as pessoas rastejarem diante dele. Além do pior, que quem vive servindo a ele nesta vida é como alguém que está nas malhas do traficante, está servindo a ele, não tem como escapar. Aqueles que vivem servindo a ele, mesmo contra a vontade, mas está servindo a ele, quando morre, vai continuar a serviço dele. Portanto, vai para o lugar onde ele está. Você me entendeu? Gente, é por isso que Deus é claro e é severo quanto a todas essas coisas de ocultismo.
nas quais estão o espiritismo, o chamado espiritismo kardecista, que parece ser bonzinho, mas não é nada bonzinho. O espiritismo de terreiro, de umbanda, de candomblé, de quimbanda, todas essas coisas. A questão de benzedores, de benzedeiras, de adivinhos, de pessoas que leem a sorte, que leem a mão, que leem as cartas. Tudo isso é a mesma mixórdia, é a mesma coisa. É sempre o príncipe desse mundo atrás disso tudo. Já já nós vamos ver, pela palavra de Deus e pelo catecismo da Igreja Católica, tudo isso. As outras formas de esoterismo, de magia, que hoje está cada vez mais na prática. Yoga, controle mental, poder da mente, é tudo a mesma coisa. É o demônio querendo nos dar poderes, poder sobre o oculto, poder sobre o oculto, poder no mundo sobrenatural, mas à custa de adorá-lo e estar a serviço dele. E a palavra de Deus veio nos dizer aquilo que Jesus respondeu para o demônio: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Repete comigo: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Para trás, Satanás. Isto, para trás, Satanás. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Diga agora bem baixinho para você mesmo: adorarei ao Senhor meu Deus, só a Ele eu servirei. Adorarei ao Senhor Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, só a Ele servirei. Adorarei ao Espírito Santo, só a Ele servirei. Adorarei ao único Deus, uno e trino, e só a Ele adorarei. Para trás, Satanás. Eu renuncio a tudo aquilo que eu fiz no passado, todos os meus enganos, todas as minhas tolices. Renuncio a Ti, ao Teu serviço, e só a Deus adorarei, só ao Senhor adorarei, e só a Ele eu servirei. E faz comigo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Veja, é por isso que o Senhor vai dizer para nós, lá no livro do Deuteronômio. Vai comigo. O Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Ele fecha o Pentateuco. Deuteronômio 19. Deuteronômio 19, versículo 9. Aí diz, Deuteronômio, aí eu me enganei, não é Deuteronômio 19, é Deuteronômio 18. Mas a Bíblia está aí ao lado. Deuteronômio 18, versículo 9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, porque isso aconteceu, o povo estava para entrar na Terra Santa. Então Moisés está dizendo ao povo no nome de Deus: quando tiveres para entrar na terra que o Senhor Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus
abomina aqueles que se dão a essas práticas. Olha que palavra pesada, aí no versículo 12, porque o Senhor teu Deus abomina, e abominação, abominar é uma palavra pesada, aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Versículo 13, importantíssimo, leia junto comigo: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Repete: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Diga agora na primeira pessoa: serei inteiramente do Senhor meu Deus. Juntos: serei inteiramente do Senhor meu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoreiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Por que não permite a gente? Nós somos filhos dele. E o Senhor sabe o que são essas coisas. Nós éramos ingênuos, nós éramos inocentes, pior, inocentes úteis, que caímos na conversa do diabo. Que nós não imaginávamos que tudo isso era adoração a Ele, que tudo isso era serviço a Ele. Mas o Senhor sabia. Então, já no Antigo Testamento, o Senhor já estava proibindo. Já no Antigo Testamento. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Versículo 15: o Senhor teu Deus suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que devereis ouvir. Quem é esse profeta do qual fala Moisés? É Jesus. É Jesus. Lá no Deuteronômio já está sendo anunciado. E o próprio Moisés está dizendo isso. Porque Deus colocou no coração dele que ele mandaria um profeta muito maior do que ele. E a ele é que deveriam seguir. É isso que ele está dizendo: o Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu, disse Moisés. É a ele que deveis ouvir. Vamos repassar coisa por coisa. Lá no versículo 9: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo teu filho ou sua filha. Sabe, gente, aquela prática que parece um negócio assim ingênuo, inocente, de fazer uma roda de pólvora, assim, faz uma roda de pólvora, assim, em volta da pessoa, né? Parece um negócio folclórico, né? Até bonito, ainda mais se essa pólvora for assim colorida, fica um negócio bonitinho, né? Faz uma roda de pólvora assim, e a pessoa fica no meio. Daí acende aquela pólvora, faz aquele fogo em torno dela. Parece um negócio ingênuo, não tem nada que ver. Esse é um rito de consagração. A pessoa posta no meio da tal roda de pólvora, que depois faz fogo. Aí que está, sem saber. E o diabo pouco se incomoda com Deus, não. Deus quer que todas as coisas sejam sabidas, que quem se batize sabendo. Claro, a criancinha, mas os pais querem. Mas já quem faz a primeira comunhão tem que saber, tem que conhecer quem é crismado. E depois os outros sacramentos, quem se casa, quem é ordenado sacerdote, quem comunga, quem participa da missa, tem que saber. Mas o diabo não. O diabo quer ser adorado, o diabo quer ser servido, o diabo quer ferrar a gente, quer desgraçar a vida da gente. Ele faz qualquer negócio, ele vive enganando, ele é o pai da mentira. Você nem imaginava que era um rito de consagração, só que o pior, você acabou sendo consagrado. Mas eu não queria. O pior é isso, ficou consagrado. E agora ele começa a cobrar a consagração. Você é meu, você me pertence. Gente, quantas e quantas vezes, não só o Padre Rufus, mas nós aqui também, que somos menorzinhos, né? Em trabalhos terríveis de libertação, tivemos que enfrentar isso. O demônio dizia, até com voz cavernosa, pela boca da pessoa, que não vou embora, essa pessoa me pertence. Ela se entregou a mim.
Depois a gente vai saber é que a pessoa tinha passado por rituais assim, tipo esse, onde a gente nem imagina que é. E quantos de nós fizemos até os nossos filhos, até as nossas crianças passarem por rituais desse jeito? Meu Deus do céu, quantos de nós levamos roupinha de criança lá para o centro, desculpe, nem tenho palavra para dizer, que coisa horrível, meu Deus do céu. E lá fazem consagrações, Ele dá a saúde. Claro, oração sua, de pai e de mãe, no poder do Espírito, daria facilmente a saúde às crianças, só que nós somos burros, desculpe dizer, somos burros, vamos buscar com o inimigo de Deus e nosso inimigo, a saúde até das nossas crianças, meu Deus do céu. E não imaginamos a burrice que estamos fazendo, que até no ato de levar uma mamadeira, de levar uma roupinha da criança, nós estamos colocando essas crianças a serviço dele, porque os tais indivíduos lá, nos centros, nos terreiros, etc., nos benzedores, acabam fazendo uma consagração. Não, mas eu não queria consagrar minha criança. Pior ainda é batizar no terreiro, batizar na Umbanda, batizar no Espiritismo. E quanta criança nossa, minha não, mas nossa, acabou sendo batizada também, até porque afinal das contas o padrinho, né, a madrinha, o avô, a avó, o tio, não sei o que lá, o amigo, a gente batizou na igreja sim, mas batizou também lá, e fizeram festa. Mesma coisa, quanta gente casou na igreja, ou não casou na igreja, né? Mas casou no centro, casou no terreiro, casou debaixo da cachoeira. Está me entendendo? E o pior é que houve uma consagração, consagrou o próprio casamento ao inimigo, entregou o ouro para o bandido. Você está me entendendo? Meu Deus do céu, por isso, você diz, mas nós não sabíamos, mas é por isso que Deus proibia. E nós achávamos que era uma exigência exagerada. Hoje, graças a Deus, Ele mesmo está esclarecendo tudo. Senhor misericórdia, Senhor, lava-nos com Teu sangue precioso. Lava-nos agora, Senhor. E lava as pessoas que acabaram sendo vítimas, Senhor. Filhos nossos, pessoas que nós levamos, Senhor. Pessoas das quais nós levamos o nome, porque às vezes apenas levaram o nome, levamos roupa, levamos objetos, que acabaram sendo consagradas, e o pior, Senhor, o inimigo ficou exigindo, Senhor misericórdia, derrama o Teu sangue sobre nós, lava-nos com o Teu sangue, Senhor, e liberta-nos, Senhor, pelo Teu sangue precioso. E continua a palavra de Deus dizendo, primeiro disse, não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê adivinhação, a astrologia, aos agouros, ao feiticismo. Interessante que também o Catecismo da Igreja Católica vem nos falar a esse respeito. O número 2116, 2116 e 2117, 2117 nos falam a esse respeito. Todas as formas, está nesse livro, né? Sim, sim, não, não. Tem muito mais coisa. Eu só estou fazendo uma palestra. Aqui tem todo um livro sobre isso. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos e outras práticas errôneas. E outras práticas que erroneamente supõe descobrir o futuro. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Por que isso? Porque erroneamente se supõe descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia. Quiromancia o que é? Ler a mão. A interpretação de preságios, da sorte, tirar a sorte. Os fenômenos de visão, os recursos a médium, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história, e finalmente sobre os homens,
e ao mesmo tempo um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. E volto a dizer, todas as práticas de magia ou de feitiçaria, com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos, para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, são gravemente contrários à lei de Deus. Eu repito, todas as práticas de magia, e gente, como está acontecendo isso hoje? Nem vou citar o nome, há um livro correndo por aí, nas mãos das nossas crianças, até nas escolas as crianças acabam sendo obrigadas a ler esse livro, entre os outros livros, que na verdade é uma escola de magia. No fundo, é um bruxinho, bonitinho, muito bem apresentado, mas um bruxinho. Por que é o bruxo? O bruxo é aquele que tem poderes ocultos, e exerce, e se adestra, e se aperfeiçoa nesses poderes ocultos. Então é um bruxinho, ensinando bruxaria, porque ensinando coisas, fazer coisas para obter poder. Então é uma verdadeira escola de magia, uma verdadeira escola de bruxos e bruxas para as nossas crianças. Gente, o demônio hoje está desvairado. Ele quer a todo custo acabar com a gente e acabar com as nossas crianças. Veja o terrível que ele está fazendo. É por isso que você vê por aí, também nas nossas escolas, e às vezes até são escolas religiosas, né? Infelizmente. Mas onde, sem nenhuma consideração, com maior inocência, né, vestem as crianças de bruxinhas, e essas brincadeiras, tudo. Sem imaginarmos o que é que estamos fazendo, todas as práticas de magia ou de feitiçaria, com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos, instrumentalizar, manipular poderes ocultos, para colocá-los a seu serviço, e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar saúde, mesmo que seja para proporcionar o bem. Ah não, só faz o bem, porque então conseguiu uma casa para tal pessoa, conseguiu uma roupa para tal pessoa, conseguiu saúde para tal pessoa, conseguiu uma vaga para tal pessoa. Veja, é só aparência de bem, são coisas boas que o príncipe desse mundo gosta de dar. Mas atrás, o que existe é justamente a instrumentalização de poderes ocultos, de poderes sobrenaturais, que estão sob o domínio da pessoa, gente. E aqui está dizendo, é frontalmente contra a lei de Deus, porque somente seguirás unicamente ao Senhor teu Deus. Tudo isso são práticas malignas, são práticas do maligno. E é Ele que está nos levando a fazer essas coisas. Continua, essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar os outros, e quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. Mesmo que não pareça que está buscando o demônio, mas no fundo tudo isso é coisa dele, é tudo coisa do jeito que o diabo gosta. E quanta gente fazendo mal para os outros. Ah, porque me fez um negócio, porque me tirou do emprego, porque meu patrão me despediu, porque aquela pessoa me ofendeu, porque aquela pessoa roubou o meu namorado. Então vai fazer coisas nesses lugares para prejudicar o outro. E vai consultar esse pai de santo, aquela pessoa que tira sorte, aquela pessoa que inclusive manda mal para os outros. Loucos que nós somos, e que loucura a humanidade está fazendo, meu Deus do céu. O uso dos amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia, por isso a igreja adverte os fiéis a deixá-lo completamente fora.
O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia, porque até mesmo hoje estão abusando dos tais remédios naturais, porque remédio natural é remédio natural. Os nossos pais, os nossos avós usavam chás e não sei quantas coisas, de ervas, de plantas, só que hoje estão fazendo uma coisa, um abuso completo, misturando todas essas coisas com poderes ocultos, a ponto de muitas vezes a gente nem saber o que é. E até um chazinho que só faria bem, que nossos pais usaram, que os nossos avós usaram, mas com tanta mistura, meu Deus do céu, que nem dá vontade de usar os tais remédios naturais que os nossos pais, os nossos avós nos ensinam. Está me entendendo? Tal é a invasão que o inimigo acabou fazendo dessas coisas todas. Isso é igreja. Isso é obedecer a Deus. Versículo 11. Não haja no meio de vós quem se dê à magia. Acabei de falar de magia. E logo em seguida vem ao espiritismo. Eu não estou falando contra os espíritas. Estou dizendo que a lei de Deus, já ainda no Deuteronômio e agora no Catecismo da Igreja Católica, para dizer, não mudou nada. Diz que não devemos recorrer aos espíritos, muito menos devemos ser espíritas. Não podemos ser. Não podemos ser. Eu repito, eu não estou falando mal dos espíritas. Não tenho nada contra eles, mas eu preciso também dizer aos meus irmãos espíritas, tanto kardecistas como as outras formas de terreiro, de umbanda, de candomblé, de quimbanda, as outras formas todas, que eles não podem ser, não devem ser. No fundo é um serviço ao demônio, no fundo é uma adoração ao demônio. Os rituais que eles fazem, não fazem a Deus, mas fazem aos demônios, como São Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, está muito claro nesse livro, até tem um capítulo todinho sobre isso. São Paulo dizendo que não quero que sirvais ao demônio. Não quero que presteis culto aos demônios. Por quê? E serás inteiramente do Senhor teu Deus. A gente fazia na inocência, mas só que hoje Deus quer nos mostrar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E continua dizendo, a adivinhação, já falei sobre isso, a invocação dos mortos, que acontece no espiritismo, que acontece nos terreiros. Eles evocam os mortos, chamam os mortos para aparecer, para dar mensagens. Só que na verdade Deus sabe que isso é enganação. Enganação de que jeito? Porque o diabo sabe como é que eram os nossos entes queridos que morreram, sabe o tom de voz deles, ele imita qualquer coisa. Se há imitadores no meio das pessoas, muito mais, ele sabe imitar. E ele sabe só as coisas que nós sabemos e o falecido sabia. Então, nas tais mensagens, a pessoa fala com a voz do morto da gente, fala no tom de voz dele, fala as coisas que somente a gente sabia, fala daquele jeitinho que ele costumava falar. Mas é claro, na verdade, graças a Deus, não é o seu falecido que baixou no tal centro, que baixou no tal terreiro. Graças a Deus não era ele não, e não é ele não. Quem baixou lá é o próprio príncipe que já dominava lá. Ele que se manifestou. Assim como ele se manifesta, como ele incorpora naquelas pessoas coitadinhas, que fala através dos médiuns, né? Também acaba falando com a voz do seu falecido, está me entendendo? E é por isso que quando a gente perde alguém, um ente querido, perde nada, foi para a vida eterna, né? Mas o coração da gente fica machucado, claro, é dolorido, nós amávamos. Não falta quem do espiritismo, da umbanda,
do candomblé, que vem justamente para levar a gente para esses lugares, para ouvir a mensagem. Não, ele está aparecendo, está baixando lá. Vem ouvir o que está dizendo. Você está me entendendo? E na verdade você não conversou com o seu falecido, nem ouviu mensagem do seu falecido. Você acabou ouvindo mensagem enganosa, mentirosa, do próprio príncipe desse mundo. Viu que roscada você caiu? Graças a Deus o seu ente querido estava com Deus e está em Deus. O que aconteceu lá foi pura enganação. E é preciso dizer a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, nós temos que acabar com isto. Temos que deixar, desculpe de ser burros. Até quando vamos ser levados assim na cara? Nem estou culpando as pessoas, porque também eles que trabalham com isso são enganados. E acabam entrando naquela mentirada toda do diabo. Estou denunciando aquele que é o causador de tudo isso. E termina dizendo, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Serás, repete comigo, serás inteiramente do Senhor teu Deus. E repete no pessoal, serei inteiramente do Senhor meu Deus. As nações que vais despojar, ouvem os agoreiros e os adivinhos. Ouvem os adivinhos, os que tiram sorte. Ouvem os que leem as cartas, os búzios. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Por que o Senhor nosso Deus não o permite? Está explicado em toda essa palestra. Deus sabe das coisas, nós não sabíamos. Mas hoje, graças a Deus, Ele está nos ensinando direitinho, 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 direitinho. Gente, então, o que fazer diante disso? Aqui nesse livro, eu explico todos os passos, mas eu vou dizer rapidinho. Primeira coisa, é preciso renunciar. Renunciar quer dizer renunciar, é fazer um distrato. Não quero mais, mas por que eu tenho que renunciar? É isso. Se você fez um contrato com alguém, e o contrato está lá escrito e assinado, se você não for ao cartório e fizer um destrato, que é o oposto de contrato, anulando aquele contrato, a pessoa tem direito sobre você. Só que o diabo é 10 vezes, 100 vezes pior. Enquanto você não faz o distrato, renunciando, ele continua cobrando você. Me entendeu? Então, com um ato livre, com um ato de vontade, com uma decisão nossa, é preciso renunciar. E faça isso hoje, faça isso agora. As coisas que você já lembrou na oração que a Eliana fez no começo dessa manhã, aquilo que você foi lembrando agora durante a palestra, de coisas que você não se lembrou ainda, mas vai se lembrar, já renuncia agora, e na hora que Deus permitir que venha a sua memória, e você lembrar, renuncie imediatamente, porque agora você já renuncia a tudo isso. Diga comigo, eu renuncio a Satanás, a adoração de Satanás, aos rituais feitos a Satanás. Mesmo se eu não soubesse que eram rituais para ele, que era adoração a ele, que eram orações a ele, que eram pedidos a ele, eu renuncio. Tudo aquilo que eu fui buscar, tudo aquilo que eu fui pedir, e tudo aquilo que eu obtive, eu renuncio, no nome de Jesus, e digo, não quero mais, faço o distrato e me consagro inteiramente ao Senhor meu Deus. Eu sou do Senhor Jesus, só a Ele adorarei, só a Ele amarei, só a Ele servirei, só com Ele buscarei as coisas de que eu necessito. Eu renuncio diante de Jesus, e no nome de Jesus, diante do céu, da terra e dos infernos, a todas as práticas das trevas, porque eu sou de Jesus.
eu renuncio. No nome de Jesus e com a autoridade de Jesus, eu proclamo: sede libertos, sede curados, sede absolvidos pelo Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor. E faça comigo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. A primeira coisa é renunciar. A segunda coisa é confessar-se. Se você ainda não se confessou dessas coisas, precisa se confessar. Precisa. Porque é pela absolvição de Deus, porque Ele que absolve. Através do sacerdote, no sacramento da penitência, que então há absolvição. Quando um juiz absolve o réu, está absolvido. Está absolvido. Ele nem pode ficar mais na cadeia. Não pode. Até mesmo se ele quisesse ficar na cadeia, não pode, tem que sair. Dada a absolvição, tem que sair. E ninguém pode segurá-lo na cadeia. Nem os que estão na cadeia podem segurá-lo, nem o carcereiro, nem o delegado, ninguém. E o demônio não pode mais segurar. Aí que está o mais importante. Ele já perde o direito sobre você. Direito que ele adquiriu, porque você acabou dando, recorrendo a ele, você deu direito a ele, e nós não sabíamos, nós éramos trouxas. Mas na hora que somos absolvidos, veja, claro que você precisa contar as coisas que você fez, mas muito mais do que simplesmente contar, é que nesse momento, através do sacramento da penitência, e o sacerdote é embaixador, só é embaixador, mas é embaixador. Através do sacerdote, o Senhor nos absolve. E absolvido está absolvido. E aí está o importante. Daí o demônio não tem mais poder sobre você. Repito, assim como nem o carcereiro, nem o delegado, ninguém tem poder sobre você. Você está livre e deve sair livre igualmente. Nem o demônio mais tem poder sobre você. Mas enquanto não há absolvição, ele continua exercendo esse poder, porque você acabou dando, você fez um contrato com ele, ele assim envergonha. Então, não demore. Faça uma boa confissão, colocando tudo isso. E na medida que você for lembrando, vai renunciando, e na próxima confissão, volta a confessar. Porque daí você vai sendo absolvido, e renunciando, ele não tem mais poder sobre você. E para completar, receber uma oração de libertação e de cura. Já. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração de libertação e de cura. E graças a Deus, todo esse encontro, e ontem a adoração que fizemos ao Santíssimo Sacramento, parabéns, né, por aguentar com todo aquele frio. Foi uma oração de cura, uma oração de libertação. Graças a Deus, nesse livro, a cada capítulo há orações de libertação e de cura. Até eu digo, faça todo esse livro. Mais do que ler, faça. É como um livro de receita. Faça todo esse livro. Não deixe de fazer essas orações de libertação e de cura para limpar completamente a sua vida. Daí você fica livre e não deve mais nada ao inimigo. Mas é uma coisa bem importante que a gente não pode esquecer. Vai comigo aos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18 até 20. Atos 19, 18. Muitos dos que haviam acreditado, porque antes eram pagãos. Aí os Atos dos Apóstolos está falando a respeito dos Efésios, os habitantes de Éfeso. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas, ajuntaram os seus livros e queimaram-nos
diante de todos, queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava a 50.000 moedas de prata. Era um dinheirão, hein? Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Gente, depois que eles renunciaram, depois que eles queimaram, depois que eles se desfizeram daquelas coisas do passado, daqueles livros, daqueles objetos, veja o que diz a palavra: foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Muita gente não cresce, muita gente não caminha, muita gente fica patinando no meio do caminho, justamente porque não se desfez dessas coisas. Então, o que você obteve no espiritismo, nos terreiros, de gente que tira sorte, de benzedores, seja o que for, roupas, livros espíritas, o tal Evangelho segundo Allan Kardec, a Bíblia espírita, livros espíritas, livros de esoterismo, de controle mental, de yoga. Desfaça-se de tudo isso. Os objetos que lhe deram lá, até os remédios que lhe deram lá, desfaça-se. Roupas que você usou, roupas que você levou para passarem por rituais, se desfaça. E na medida que você for encontrando, na medida que você for lembrando, se desfaça. Queima. Joga no rio. Não dá para ninguém, não põe no lixo, porque as pessoas podem encontrar e pegar. Elimina. Termina com tudo isso. Para quê? Para você ficar livre, completamente livre e absolvido pelo Senhor, e aí a sua vida crescer. Mãos ensanguentadas de Jesus. Canta comigo. Mãos feridas lá na cruz. Repete. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. 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 Vem, Senhor Jesus. Vem tocar em nós. Tocar em nós. Vem tocar em nós. Vem tocar em nós. Vem, Senhor. E é isso que estou pedindo, Senhor, que a tua mão ensanguentada, cravada na cruz, venha tocar no Senhor e derramar o teu sangue sobre nós. Liberta-nos, Senhor, de todas as obras das trevas, de todas as consequências, Senhor, das obras das trevas. Lava-nos, Senhor, com o teu sangue. Purifica-nos, Senhor, com o teu sangue, a mente, o coração, os sentimentos, a vontade, as emoções. Purifica-nos, Senhor. Purifica também o nosso corpo. Purifica, Senhor, a nossa casa. Purifica, Senhor, os nossos bens. Purifica, Senhor. Purifica, Senhor, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, com teu sangue precioso. Senhor, nós já renunciamos, mas agora dizemos mais uma vez: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele é o meu único Senhor. A ninguém mais eu servirei, a ninguém mais eu adorarei, a não ser a Ele, Deus vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu renuncio às obras das trevas, eu renuncio a Satanás e a todas as suas práticas, e a todos os seus enganos, a todos os seus rituais. Eu renuncio diante de Jesus, e por isso, diante do céu, da terra e dos infernos, não quero mais saber disso. Só Jesus é o meu Senhor, meu único Senhor. A minha vida é dele,
Os meus bens são dele. A minha família é dele. A minha saúde é dele. Enfim, a minha vida, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, é do Senhor Jesus. Só a Ele servirei, só a Ele adorarei, só a Ele amarei. Perdão, Senhor, dos meus erros, dos meus enganos, perdão dos meus pecados. Purifica-me com teu sangue, lava-me com teu sangue, liberta-me, Senhor, cura-me profundamente. Eu preciso, Senhor. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Canta comigo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Mãos feridas lá na cruz. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Vem tocar em nós. Vem tocar em nós. Vem tocar em nós. Vem tocar em nós. Vem, Senhor Jesus. Toca agora na pessoa que está à sua direita, onde você não pensa mais em você, mas pensa nos seus irmãos. Queira que a graça de Deus passe por você e atinja esse irmão, essa irmã, e atinja os outros, sim, numa cadeia, como a eletricidade que vai passando. Que a graça de Deus passe. E vai rezando junto comigo, eu vou rezando e você vai rezando também. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, age agora no nosso meio. Purifica no Senhor, lava no Senhor, liberta no Senhor, cura no Senhor. Nós não sabíamos o que estávamos fazendo, e esses meus irmãos, essas minhas irmãs não sabiam o que estavam fazendo, Senhor. Mesmo se soubessem, Senhor, acabaram fazendo errado e não imaginavam as consequências para as suas vidas, Senhor. Mas hoje o Senhor nos mostrou a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, só queremos a verdade. E agora lava-nos, limpa-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, liberta-nos de todas as consequências infelizes que vieram para a nossa vida, que vieram para a nossa saúde, que vieram para os nossos negócios, que vieram para os nossos casamentos, que vieram para os nossos filhos. Sim, Senhor, tudo aquilo que o mal trouxe sobre nós, Senhor, que entrou na nossa casa, que entrou nos nossos negócios, que entrou, Senhor, no nosso trabalho, desfaz, Senhor, põe no chão, liberta-nos, Senhor, e traz cura, Senhor, e traz vida, refaz todas as coisas, Senhor, cria e recria todas as coisas, Senhor, faz-nos novos, faz-nos criaturas novas pelo poder do Teu Espírito. E agora derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre todos estes meus irmãos, um por um, Senhor, sobre esse que eu estou tocando agora, e daí sobre cada um deles, Senhor, numa cadeia. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor, invade-nos com o Espírito Santo, Senhor, batiza-nos no Espírito Santo, Senhor, para que sejamos novos, criaturas novas, homens novos, mulheres novas, vida nova, Senhor, famílias novas, que se renove a nossa casa, que se renove o nosso trabalho, que se renove a nossa saúde. Tem piedade, tem misericórdia, Senhor, e transforma todas as coisas, porque cremos em Ti, porque cremos em Ti, Senhor, e proclamamos o Teu senhorio. Só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo é o Salvador, e só a Ele entregamos a nossa vida. Mãos ensanguentadas, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem,
Senhor Jesus. Repete, vem tocar em nós. Tocar em nós, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Toca na pessoa agora do outro lado e vai rezando também. Sim, Senhor Jesus, é no poder do Teu Espírito que nós somos refeitos, que nós somos resgatados. Resgata, Senhor, esses meus irmãos, essas minhas irmãs. E eu sei, Senhor, enquanto estou rezando pelos outros, eu estou recebendo também, porque é dando que se recebe. Eu quero, Senhor, livremente dar. Eu quero gratuitamente dar, Senhor. Dá a esses meus irmãos libertação, dá a esses meus irmãos cura, Senhor. O Senhor sabe o que aconteceu na vida deles. Tu sabes, Senhor, por que lugares eles andaram, que coisas eles fizeram. Senhor, purifica-os, Senhor, liberta-os, Senhor, manda o fogo do Teu Espírito Santo para queimar tudo isso. Senhor, manda o fogo do Teu Espírito para aniquilar com tudo isso, Senhor, as obras das trevas e todas as consequências, Senhor, todos os efeitos dessas obras, Senhor, que nós não imaginávamos, mas que amarraram a nossa vida, que prenderam a nossa vida, tiraram-nos da Tua graça, Senhor, que tiraram-nos da Tua bênção. Pelo contrário, Senhor, contraíram uma obrigação ao inimigo, ao príncipe desse mundo. Senhor, nós desfazemos tudo e pedimos: desfaz, Senhor, destrata tudo isso e absolve-nos e purifica-nos e liberta-nos e cura-nos, Senhor. Faz-nos novos pelo poder do Teu Espírito Santo, faz-nos santos pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos ser santos, sim, santos, servir unicamente a Ti, amar unicamente a Ti, servir unicamente a Ti, adorar unicamente a Ti, Senhor. Não queremos trocar por mais nada, Senhor. Infelizmente nós não sabíamos e acabamos buscando coisas erradas com pessoas erradas e no lugar errado. Mas agora, Senhor, desfaz tudo e faz-nos novos. Mãos ensanguentadas, mãos feridas lá na cruz, Mãos feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus, vem tocar em nós, tocar em nós, tocar em nós, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Solta a sua voz agora. Candoria mania lavaria lavandaria, calabanana mania la, candara mania lavar. Isso, solta a sua voz nesse cântico novo. É a oração do Espírito. Deixa o Espírito Santo orar em você. Deixa o Espírito Santo adorar em você. Deixa o Espírito Santo agradecer em você. Deixa o Espírito Santo pedir, suplicar em você. Ele está fazendo tudo isso, aquilo que é necessário. Deixa o Espírito Santo pedir perdão em você, pedir misericórdia em você, e Ele está fazendo o que é necessário fazer agora. O Espírito Santo está fazendo nesse tipo de oração. Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe da vontade do Pai, e Ele pede de acordo com a vontade do Pai e de acordo com a nossa necessidade. Até o tipo de oração Ele faz de acordo com a necessidade. Obrigado, Espírito Santo. Canta em mim, reza em mim, pede em mim, adora em mim, suplica em mim, pede perdão em mim. Espírito Santo, eu quero ser uma criatura nova, inteiramente nova e somente nova daqui para frente, sem mais nada do passado. Obrigado, Espírito Santo, porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que
tudo se fez novo. Amém. E dá, Senhor, agora o selo da tua bênção sobre tudo isso. Sim, Senhor, sela, para que nada disso se perca. E esse selo teu, Senhor, é lacre, que não pode ser quebrado, e que nada quebra. Sela, Senhor, com o selo do teu Espírito, com o lacre do teu Espírito, tudo isso que o Senhor fez, com a tua bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Vai se assentando, vai se assentando, vai se assentando, vai se assentando. Qual era a música? O impossível Ele já realizou. Isso, sentadinho, mas canta para valer com todo o peito. O impossível Ele já realizou. O impossível, sim, o impossível, o impossível a nós Ele já realizou. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.